Olá pessoal, Lucas Pérez aqui, passando para mais um Minuto Log Life. É, na verdade, um pouquinho mais extenso, porque nesse minuto eu quero mostrar para vocês o DGR bem de perto, né? O que seria o DGR, pessoal? O Dangerous Goods Regulations. É a documentação, é o documento que é feito, elaborado pela IATA, anualmente, tá? Ele tem uma validade anual, ele está na edição 64, né? Ou seja, foram 64 anos de publicação, e ele tem tanto a versão física, impressa, quanto a versão online, tá? Essa aqui é a versão online dele. Então, pessoal, ele é muito interessante porque quando você entra no DGR, ele vai aparecer todas as sessões, tá? Então, a gente tem aqui essa sessão introdutória. Nós temos aqui aqui, ó, as 10 sessões principais, aplicação, limitação, classificação, identificação, packing, né, que é a embalagem, embalamento do material, os testes de packing e as especificações, marcas e rótulos, documentação, movimentação, esses são 9, seção 10 com materiais radioativos, e aí a gente tem alguns apêndices, tá? Então é muito interessante, e aqui fica muito fácil de vocês verem, além das listas de tabelas, de figuras, essa lista dinâmica de materiais, ela é muito interessante, porque ela facilita muito. Basta que você digitar qual é o código, por exemplo, 3373. Então aqui o código N ou ID, e aí já vai buscar para a gente qual que é o material, né, o nome dele correto tecnicamente, qual que é a classificação de risco, esse aqui é se tem alguma etiqueta, né, específica, o packing group, esse aqui é para quantidade acentuada, nesse caso não tem. Isso aqui é a limitação para o transporte com quantidade limitada, no caso de transporte em avião de passageiro. Aqui é a Pack Instruction, no caso de avião de passageiro. Então, aqui é a API 650, no caso do material N3373. Aquela API 650 que a gente tanto fala, ela está aqui. Aqui a gente tem a limitação de quantidade por embalagem no transporte de um avião de passageiro. Depois, em seguida, a gente tem o transporte nessa coluna K, a Instruction Packing para o transporte em avião cargueiro. E do lado a gente tem a limitação máxima por embalagem para avião cargueiro. Aqui do lado a gente tem normas especiais, quando tem algum tipo de autorização especial, etc. Se você clicar, né, você pode ver que são hiperlinks, então ele vai direto para a API 650. Aqui, ó, a Pack Instruction 650, que até para a NTT agora vai ter muito valor, né, a partir dessa mudança que vai acontecer agora em 2023 para o transporte rodoviário também. E para o aéreo sempre foi importante, mas muitas pessoas não sabem de onde que vem isso. Então, vocês podem ver aqui que todo o material, o padrão, quando você digita um material perigoso aqui no manual da IATA, ele vai ter sempre a instruction packing, né, a regra de embalagem para o produto excetuado, tá? Quantidade excetuada, que é quando é aplicável, no caso do biológico não pode, e quantidade limitada também. Por quê? Porque a regra para quantidade acentuada e para quantidade limitada é mais branda do que para maiores quantidades. A ideia dessa quantidade acentuada e limitada é mais ou menos como se fossem amostras, brindes, assim, vamos pensar assim, amostras pequenas, em que o nível de exigência de embalagem, etc., pode ser um pouco menor do que volumes maiores, tá? Então, aqui a gente tem
a quantidade limitada, e do lado, a gente nessa coluna I e J, a gente já tem as regras de embalagem, né, as packing instructions, para o transporte em volume um pouco maior, para avião de passageiro, tá? Lembrando que nem todo produto perigoso vai ter permissão, tá? Existem algumas classes de explosivos assim, que não podem no de passageiro, e isso algumas, tá? Específicas, assim, não são todas. E do lado, como eu tinha falado, na K e na L, a gente tem a Pack Instruction para o transporte cargueiro, que aceita volumes maiores, geralmente. Nesse caso, é a mesma PI 650, né? Mas muitas vezes não é a mesma, tá? Então, muitos produtos vão ter Pack Instructions diferentes. Vamos ver se aparece um aqui, ó. Aqui, ó, vocês podem ver que para esse produto aqui, por exemplo, acetic acid, a gente tem que ele é classe 8, e aí aqui entre parênteses a gente tem uma classe subsidiária, que é a 3. Então é como se ele tivesse uma classe principal e uma segunda classe. A gente tem as labels, né, que precisam serem utilizadas para ele: corrosivo, líquido inflamável. Na caixa precisa dessas labels. A gente tem que o packing group é o 2. A gente tem esse padrão de embalagem por quantidade acentuada. A gente tem essa Y840 como packing instruction para o transporte com quantidade limitada em avião de passageiro e carga. Aqui 0,5 litros é a quantidade máxima por embalagem para quantidade limitada. Do lado, a gente já tem na coluna I uma Pack Instruction 851 com uma limitação de 1 litro de material perigoso por embalagem para o transporte em avião de passageiro e carga. E vocês podem ver que é outra Pack Instruction diferente, com uma limitação maior agora de 30 litros de produto perigoso por embalagem para um avião, um cargueiro, simplesmente, tá? Então, isso aqui é interessante, porque vocês podem ver que a instrução de embalagem, ao contrário do biológico, ela não é a mesma, nesse caso aqui, para quantidade limitada, para transporte de avião passageiro e transporte de avião cargueiro. Então, essa parte, esse link aqui, eu diria que é o mais importante de todos, aqui dentro do manual da IATO, é o mais utilizado. Ele é bem interessante. Aqui nessa coluna M, quando tem alguma autorização especial, então pode ser que o produto seja proibido aqui, por exemplo, o N1089. Ele não é permitido em quantidade acentuada, não é permitido em quantidade limitada, não é permitido em avião de passageiro, ele é permitido em avião cargueiro, e existe uma autorização especial aqui, essa A1, que geralmente vai falar que se tiver uma autorização do governo do país de origem do material e o país da companhia aérea, do operador, né, aéreo, esse material pode ser transportado em avião de passageiro, tá? Então, aqui nessa coluna M ficam instruções especiais que podem ser dadas para alguns produtos. Bom, pessoal, então essa é uma visão rápida, introdutória aqui do DGR, explicando um pouquinho o que que é, mais ou menos como que a gente consulta isso aqui. E aí a gente vai aprofundar em outros vídeos um pouquinho mais. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.